No vídeo anterior nós vimos noções de limites. Nós estamos vendo noções de limites derivadas para aplicar em economia. Vamos agora começar a ver derivadas. Utilizar essa fórmula aí, f' de x igual ao limite de f de x mais ΔX menos fx por ΔX, com ΔX tendendo a zero para essa função. Mas antes de a gente entrar na função propriamente dita, vamos ver o que é, verificar o que é que essa fórmula, que esse limite, ele está querendo dizer. Então vamos analisar o significado dessa função observando dois gráficos. Um de uma função de primeiro grau, uma função linear, e outra com a função de segundo grau, uma função quadrática. Na função linear, a gente já viu que esse m aqui é o coeficiente, o m é o coeficiente angular. Ele vai dar a inclinação dessa reta. E o x, ele é o coeficiente linear. É o ponto em que a reta vai interceptar o eixo y. Esse b é também chamado de intercepto. Então está aqui, ó, o b, onde ele vai cruzar o eixo y, e o alfa é a inclinação dessa reta. A inclinação de uma reta é a tangente. Então, se eu pegar a tangente de alfa, ele é o próprio coeficiente angular, é o m. Então, aqui do lado eu tenho quem? Aqui do lado eu vou ter o fx2 menos fx1, que é o delta y. fx2 menos fx1. E aqui embaixo eu tenho o delta x. Esse delta x é o x2 menos x1. Então a tangente de alfa, que é o m, seria quem? Seria o delta y sobre o delta x. Essa inclinação ela é uma só ao longo da curva. Tanto faz aqui você fazer o ΔX muito pequeno. Se eu tiver um triângulozinho muito pequeno aqui, olha aqui, um ΔX, um triângulozinho pequeno, o ΔX diminuindo, ele vai sempre ter a mesma inclinação. Se eu chegar com esse ΔX no ponto x1, a inclinação em qualquer ponto é a mesma, já que isso aqui é uma reta. Então, em qualquer ponto que eu pegar, essa inclinação é a mesma, que é m. Então, essa inclinação é justamente o que essa função está querendo dizer. Então, se eu tenho um fx mais delta, então quem é o x2 aqui? Ó? O x2 é o x1 mais o delta x. O x2 será x1 mais o delta x. E o fx2 vai ser o fx1 mais o delta y, né? Ou, de outra forma, será o fx1, como o x2 é x1 mais delta, isso aqui vai ser f de x1 mais delta x. Então, a gente viu que o coeficiente angular, que é a tangente de alfa, que é o m, ele é o cateto oposto, ΔY, por ΔX. Agora, vamos observar agora a função f de linha x, que é o limite, esse limite aqui acima, ó, esse limite aqui. Bom, quem é f de x1 mais delta x menos f de x1? Isso aqui, olha, é o delta y. O delta y é o f de x1 mais delta x menos o f de x1. Então aqui em cima eu vou ter limite de delta y por delta x. Mas a gente sabe que esse limite em qualquer ponto, como a inclinação da reta é uma só, a inclinação é uma só em qualquer ponto. Se eu pegar qualquer ponto da minha reta, a inclinação no ponto é a mesma, ou seja, é m. É só fazer um triângulo aqui, ó. Esse triângulo é esse aqui. Mas se eu reduzir esse triângulo, a inclinação é uma só. Então, o limite ΔY por ΔX eu sei que é quem? Isso aqui é m.
Então esse limite aqui é o próprio m. É o próprio m. E quem é o m? É o coeficiente angular. Então a derivada dessa função aí é apenas m. Então sempre que eu tenho uma função f de x, mx mais b, a sua derivada vai ser m. Então eu observo que a derivada de uma função b, tá vendo que eu tenho o coeficiente linear b lá, ele é zero. Mas é óbvio, ó, se eu tiver um gráfico de uma constante, quem é a inclinação dessa constante? Qual é o ângulo aqui? O ângulo é 0 grau. Quanto é a tangente de 0 grau? É zero. Então, a derivada de uma função constante é zero. Agora vamos ver para uma função quadrática. Na função quadrática, nós temos uma parábola. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui ó, dois pontos, né, o ponto A e o ponto B, eu posso calcular aí a tangente, só que a tangente, eu não vou ter a tangente porque é uma curva. Então, na realidade, eu tenho um triângulozinho aqui, ó, mas que a hipotenusa não é uma secante, não uma tangente à curva. Então, esse ângulo aqui, ó, que seria, né, a derivada, que a gente viu, né, seria o m, ele é, nesse caso aí, seria o m, seria o delta y por delta x. Só que ele não vai representar a tangente da curva. Por quê? Porque se eu diminuir, se eu pegar outro ponto aqui, ó, um ponto C, se eu pegar um ponto C, eu vou ter outro triângulo, que também a hipotenusa não vai coincidir, não vai tangenciar isso aqui, ela vai ser uma secante. Embora aqui meu gráfico não dê para perceber, mas isso aqui vai ser secante. Ou seja, ela vai cortar em dois pontos a parábola. E esse m', esse novo m, eu vou chamar de m', ele vai ser, esse m' vai ser diferente do m. Ou seja, essa tangente vai ser um novo ângulo, né? E essa tangente vai ser diferente. O que eu posso fazer é reduzir isso aqui a um ponto. Então eu vou ter em cada ponto, uma tangente diferente, certo? Se eu tenho em cada ponto uma tangente diferente, eu tenho aqui uma inclinação diferente em cada ponto. Se a gente observar, olha aqui, ó, a inclinação num ponto aqui assim, depois ela vai, ó, essa inclinação está ficando cada vez maior, né? Ela está crescendo, a inclinação está crescendo. Então, eu tenho que pegar então aqui, diferentemente lá de uma reta, uma função linear, que a inclinação é constante, aqui a inclinação é variável. Então, o que eu vou pegar é num ponto. Então, eu vou fazer esse ΔX pequenininho, tão pequeno que eu chegue a um ponto. Então, vamos resolver então a derivada, que é esse f' de x, esse limite. Vamos primeiro encontrar quem é f de x1 mais o ΔX. E vamos fazer esse ΔX muito pequeno depois. Então, isso aqui é só eu substituir na minha função x1 mais ΔX e vamos ver quanto dá. Então vai ser A vezes x, no lugar do x eu vou colocar o x1 mais ΔX ao quadrado, mais B vezes x1 mais ΔX, mais C. Então, desdobrando, eu vou ter isso aqui, f de x1 mais ΔX, vai ser A vezes x1 mais ΔX ao quadrado, eu expandi isso, né? X1 ao quadrado, mais 2 vezes x1 vezes ΔX, mais ΔX ao quadrado. B vezes x1 mais ΔX, mais C. Bom, organizando, colocando tudo que tem ΔX aqui, ΔX ao quadrado, e ΔX aqui, próximo, e a x1 ao quadrado mais b e x1 mais c, separando, e eu sei que quem é isso aqui? Isso aqui é o f de x1. Então, isso aqui ó, é f de x1. Então, eu tenho agora o f de x1 mais ΔX vai ser quem? Vai ser essa expressão aqui todinha embaixo, mais f de x1. Então, se eu substituir lá em cima, eu vou ter o seguinte. Essa expressão, a ΔX ao quadrado mais 2 a x1 mais b, ΔX mais fx1 menos fx1, eu vou
cortar fx1 aqui, ó, com fx1 vai dar 0. Então minha expressão vai ser apenas essa aqui. A delta x2 mais 2ax1 mais b delta x dividido por delta x. Eu posso pôr o delta x em evidência e isso aqui vai ficar delta x, coloquei em evidência. Eu posso agora dividir delta x com delta x, vai ficar só a delta x mais 2ax1 mais b. Aliás, aqui ficou embaixo, ficou 0, né? Ficou 1. Então aqui, ó, vai ficar só isso. E esse aqui é igual a quem? Bom, se eu fizer o delta x tender a 0 aqui, olha, isso aqui vai ser igual a 0. Então minha expressão vai ser só limite de 2ax1 mais b. E o limite, como eu não tenho nenhum delta x, é como se tudo isso aqui fosse constante. A gente sabe que limite de uma constante é uma própria constante, né? Por exemplo, se eu tenho um limite, se eu tenho aqui uma função constante, se eu tenho uma função constante b, qual é o limite se eu fizer aqui um delta x pequeno? Tanto faz. O limite aqui, ó, ele pode ser o delta x de que tamanho? É um só. Então é sempre b. Se eu reduzir o delta x aqui, ó, o limite desse y aqui, ele não muda, é sempre b, né? O limite dessa função sempre vai tender para quem? Sempre vai tender para o b, que é o valor aqui, ó, o valor do f de x. Então isso aqui, como também o x1 é uma constante, porque eu não tenho delta x, eu estou calculando o limite aqui com o delta x tendendo a 0. Como eu tirei todos os delta x, então o limite dessa função vai ser 2ax, né? 2ax mais b. 2ax mais b. Então, de forma geral, é 2ax mais b. Observe o que aconteceu. Qual era a minha função que eu estava derivando? A função que eu estava derivando era essa aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado, que é uma função do segundo grau, né? A função quadrática, ao quadrado mais bx mais c. O que aconteceu? Observe bem, ó, ficou 2ax mais b a derivada. Ou seja, esse 2, o expoente 2, ela foi para frente do a. Foi para frente do a. O expoente do a foi diminuído de 1. Aliás, o expoente do x foi diminuído de 1. Então ficou x, antes era 2, ficou 2 menos 1. A derivada do restante a gente já sabe o que é. Essa parte de cá, ó, bx mais c, isso aqui é como se fosse uma função de primeiro grau. E a gente viu que no caso de bx mais c, isso ficaria só b, só o coeficiente de x. E a derivada de uma constante é 0, porque a inclinação de uma constante a gente viu também que ela é 0 grau e a tangente 0 grau é 0. Então fica só 2ax mais b. Vamos para esse caso aqui, f de x igual a 6 menos 3x menos x ao quadrado. Quem é a derivada disso aqui? Bom, usando aquele mesmo princípio lá que eu falei, vai ser a derivada da constante é 0. A derivada de menos 3x, a gente sabe que é menos 3. E a derivada de menos x ao quadrado vai ser, eu passo 2 para frente, e o expoente lá eu diminuo de 1, vai ficar só x. Então o f' de x dessa função vai ser menos 3 menos 2x, que é essa reta azul aqui. Os zeros da função são esses pontos a e b, menos 4,370 e 1,370. E veja que eu tenho aí, ó, essa azul aqui é a derivada dessa função. Se eu substituir em um x, em cada valor de x aqui, na abscissa, né, real, eu vou ter, como eu falei, uma derivada em cada ponto. Em cada ponto eu vou ter uma inclinação. E veja que nesse caso, a inclinação, olha, ela está em um ponto, ela está positiva. Quando chegar aqui, olha, no ápice,
no ponto extremo aqui, ela vai ficar zero, a inclinação é zero aqui, ó, 0 grau, e ela vai diminuindo, vai ficando negativa. Então ela vai, ó, a inclinação está ficando negativa. Então a inclinação positiva está diminuindo, diminuindo, chega no zero. No zero aqui é o ponto máximo. Observe bem isso que vai ser o assunto seguinte.